Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 10 de maio, nesta terceira semana da Páscoa, para que possamos juntos meditar a Palavra de Deus. Nós lemos no dia de hoje o Evangelista São João, no capítulo 6, versículos dos 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isso vos escandaliza? E quando verdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Concluímos no dia de hoje a leitura do capítulo 6 do Evangelista São João, onde nós víamos Jesus que nos recordava que Ele é o pão da vida. E nos dizia que justamente o pão que Ele nos dará é a sua carne dada pelo mundo. E isso causa escândalo naqueles que o ouviam, a ponto de dizerem: "Mas como é que Ele pode dar a sua carne a comer?" É claro que nós compreendemos, nós entendemos que Cristo aqui não está falando de um canibalismo, mas está falando justamente da Eucaristia, aonde Ele se entrega a cada um de nós como alimento nas espécies do pão e do vinho, corpo e sangue de Jesus Cristo. E nós acreditamos, nós professamos que em cada uma das partes do pão e em cada uma das partes do vinho encontra-se Cristo por inteiro, corpo, alma e divindade de Jesus Cristo. No entanto, é interessante percebermos que mesmo esta palavra sendo dura, Jesus não muda o seu dizer para agradar a multidão. Porque é isso que eles dizem: "Mas esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" E Jesus continua dizendo: "Mas isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes?" E por fim ainda pergunta, quando percebe que muitos dos seus discípulos começam a se afastar, pergunta aos apóstolos: "E vós também quereis ir embora?" É onde nós temos aquela belíssima profissão de fé da parte de São Pedro, que diz: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." E a partir desse Evangelho, Cristo nos deixa um ensinamento bastante claro e bastante atual para os dias de hoje. Vem nos recordar de fato que a verdade da Palavra de Deus não pode ser modificada para agradar o mundo. Nós vivemos uma fase do politicamente correto e por conta disso conseguimos muitos avanços, é claro, principalmente no nosso convívio social. Mas muitas vezes nesta vivência do politicamente correto nós queremos dobrar a palavra de Deus às nossas vontades, dobrar a palavra de Deus de um modo que ela seja mais aceitável ao mundo. Mas Cristo, com a sua atitude, voltando-se para os discípulos, dizendo: "Olha, e vós também quereis ir embora?", nos recorda que a verdade da palavra de Deus é única. E somos nós que devemos nos dobrar a esta vontade. Somos nós que devemos procurar viver a conversão, para que assim possamos viver verdadeiramente esta palavra que é o Verbo encarnado, palavra que é Jesus Cristo que se faz presente no meio de nós. E assim, diante de todas essas questões, diante de todas estas ocasiões,
é onde mais uma vez nós somos convidados, assim como faz São Pedro, a professarmos a nossa fé. Adiante da palavra de Deus, mesmo sabendo-a dura, mesmo sabendo-a muitas vezes difícil de viver, mesmo muitas vezes questionando a nossa própria vida, é dizermos: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Oremos. Ó Deus, que renovastes na fonte do batismo os que creem em vós, protegei os que renasceram em Cristo para que, vencidos os ataques do erro, permaneçam fiéis à graça da vossa bênção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.